Olá pessoal, olá alunos, olá professores. Eu sou Igor Vieira, sou autor do Sistema de Ensino PH, do material de História do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio. Também atualmente sou coordenador de História do Colégio e Curso PH. Bem, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto extremamente relevante, que é o ato institucional número 5. Nas últimas semanas, esse nome AI-5 vem sendo colocado constantemente, nos jornais, aparecendo na televisão, diante do posicionamento de alguns parlamentares, que rememoram esse ato da ditadura militar e em alguns momentos até flertam com o retorno de uma legislação parecida com essa. Enfim, o meu propósito aqui é comentar com vocês, primeiro, o contexto no qual essa medida do regime militar foi tomada e principalmente o que representou naquele momento a imposição desse ato institucional e o que significa hoje, afinal de contas, alguém tentar, enfim, resgatar uma legislação parecida ao fim, em que se assemelhe com isso, Vamos lá. Bem, a implementação do adicional se dá no dia 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva. O ano 68 é um ano bastante importante, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. É um ano que seria ali uma espécie de culminância dos anos rebeldes, enfim, a França com muitas contestações ao governo, por conta de manifestações de estudantes em Paris, o maio de 68. Você tem nos Estados Unidos, por exemplo, manifestações do movimento hippie, movimentações ligadas ao movimento negro, contestações à política externa americana, principalmente relacionada à guerra do Vietnã. Você tem protestos de estudantes no México. Então você tem uma grande ebulição política e social no ano de 68, muito associada a contestações a governos, a contestações a práticas sociais, enfim, a um padrão de comportamento da sociedade. Então movimentos, por exemplo, de contracultura e muito embate político. E o Brasil, nesse momento, estava vivendo uma ditadura militar desde 1964. Então, em 1968, a gente vai ter o surgimento de uma série de movimentos de contestação a esse regime. Na verdade, já começa um pouquinho antes, com a formação da Frente Ampla, que uniu elementos políticos que até então eram opositores entre si, como Carlos Lacerda, João Goulart e Juscelino Kubitschek, para tentar forçar os militares a se retirarem do poder e devolver o poder para a mão dos civis. Começa a acontecer movimentações de estudantes, enfim, passeatas, como a passeata dos 100 mil, protestos relacionados à morte do estudante Edson Luiz no Rio de Janeiro, manifestações culturais, na música, no teatro, no cinema, contrários à ditadura. Isso vai tensionando o ambiente político interno brasileiro e vai reforçando, junto aos grupos mais radicais das Forças Armadas, a necessidade de se promover o recrudescimento da ditadura. Então isso vai criando um antagonismo maior entre as forças políticas internas, daqueles que se opõem à ditadura e aqueles que defendem um regime ainda mais autoritário. Essa tensão vai se avolumando até que, no final de 1968, um deputado de oposição, Márcio Moreira Alves, faz um discurso no Congresso, enfim, pedindo um boicote às manifestações cívicas do 7 de setembro e apelando para que as mulheres militares, enfim, pressionassem os seus parceiros contra o regime. Isso criou uma tensão muito grande dentro do Brasil.
o governo pede a cassação, né, desse deputado e o Congresso Nacional se recusa a permitir a abertura de processo contra o Márcio Moreno Alves. Esse foi o estopim para que os setores mais radicais das Forças Armadas impusessem o AI-5. Né? E para muitos o AI-5 simbolizou o golpe dentro do golpe, ou seja, o momento em que a ditadura realmente rompeu com todas as garantias constitucionais, não que a gente tivesse um regime democrático até agora, mas o AI-5 é de fato o ato mais violento do período militar. Né? Com a imposição do AI-5, o presidente da República recebe a prerrogativa de fechar a qualquer momento o Congresso Nacional e Assembleias Legislativas Estaduais. Isso é feito no dia seguinte ao estabelecimento do AI-5, o Congresso vai ser fechado em caráter assim, sem previsão, né, de reabertura pelo governo. Além disso, o presidente ganhava a prerrogativa de promover cassações de mandatos, né, de pessoas, enfim, eleitas democraticamente, poderiam ser cassadas e ter seus direitos políticos suspensos por até 10 anos. Além disso, o presidente da República também tinha a prerrogativa de aposentar juízes de forma compulsória, inclusive juízes do Supremo, né, que são, pelo menos na teoria, os guardiões da Constituição, e com isso ele poderia nomear pessoas, né, alinhadas ao governo. Veja que isso é bastante comum em qualquer governo que tem uma pegada autoritária, né, tentar se intrometer no Supremo justamente para nomear pessoas alinhadas ao governo, que defendam o olhar do governo. Além disso, ficam suspensas diversas garantias constitucionais básicas, como por exemplo liberdade de expressão, uma vez que fica prevista a censura prévia aos meios de comunicação, né? Pessoas enquadradas em crimes políticos perdem o direito de habeas corpus, ou seja, as pessoas poderiam ser presas de forma arbitrária, né? O presidente tinha também a prerrogativa de nomear interventores para os estados. Enfim, você tem ali uma série de ações que colocavam em xeque a democracia. Flertar com esse tipo de legislação, em qualquer momento, seja hoje, no passado ou no futuro, é você colocar em xeque as instituições democráticas brasileiras. Certo? Um abraço, até a próxima.